O Lauro Russi aqui falando do Coritiba, já que a gente vai falar com o Júlio Rutz, falou o seguinte: os zagueiros já chegaram, faltam atacantes chegarem pro Coxa. Realmente o torcedor um pouco insatisfeito aí com o que está vendo nas últimas rodadas, principalmente nos jogos em casa do Coritiba. E o Antônio Oliveira, né, Júlio Rutz, falou antes do campeonato começar que o grande problema do Coritiba era a defesa, porque no ano passado tomou 59 gols, né? E uma média de quase 2 gols por jogo e tal, no calendário, mais de 1 gol por jogo. E esse problema foi resolvido e agora passou a ser o problema o ataque, né, que não tá marcando muitos gols, hein, Júlio? É verdade, Linhares. Inclusive, além do ataque, outras posições que a torcida Coxa Branca cobra é de reposições ali nas laterais, né? Tanto na direita como na esquerda. Mas, de qualquer forma, eventuais novas contratações serão só para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro, já que o prazo de inscrições do Campeonato Paranaense se encerrou no último dia 10, né? Na última sexta-feira. Então, dessa forma, Linhares, o elenco Coxa Branca, fechado aí para o estadual, segue trabalhando, né? A reapresentação, depois do empate com o São Joséense, aconteceu na tarde de ontem, lá no CT da Graciosa, e hoje, também no período da tarde, o técnico Antônio Oliveira vai comandar no estádio Couto Pereira a última sessão de treinos, visando o duelo diante do Londrina, nesta quarta, às 8 da noite, no Alto da Glória. Essa que vai ser a última partida do Coxa jogando em casa nesta primeira fase do estadual. Verdão, né, que vem então de 2 empates seguidos e busca se reencontrar com a vitória diante da sua torcida, né? E para encarar aí o Tubarão, Coritiba vai ter a volta dos atletas que cumpriram suspensão contra o São Joséense. Zagueiro Márcio e os atacantes Fabrício Daniel, Caio César e mais o Aleph Manga. No entanto, o Antônio Oliveira admite que ele pode abrir mão aí da força máxima, já pensando no jogo contra o Maitá pela Copa do Brasil, no próximo dia 23 de fevereiro. Vamos agora olhar para o próximo adversário, ver com quem é que nós podemos contar, até porque eu já disse que mais do que jogar contra o Londrina e contra o Cascavel, uma prioridade muito maior é a Copa do Brasil para a gente, portanto nós já estamos mais que classificados, temos tudo para nós e todos os jogos são importantes, mas temos prioridades porque ao faz-me rir, para o clube também é importante. E nesta altura a única coisa que eu não quero perder desde o primeiro, sou muito coerente naquilo que eu digo, desde o primeiro dia eu não quero perder nenhum jogador, portanto vou ver em que condições físicas é que alguns se encontram, pelo cansaço e pelo espaço temporal entre as competições, e vamos encontrar os melhores jogadores e a melhor estratégia para competir como nós sempre fazemos, contra uma equipa que nos merece respeito, com excelentes jogadores. Teve mudança de comando técnico, para variar. E vamos, acima de tudo, mais do que jogar, vamos ter que competir, porque isso é que é o nosso futuro na Série A brasileira. Muito bem, palavras muito claras do Antônio Oliveira, falando aí que nesse momento já o planejamento começa a dar prioridade para a partida contra o Maitá pela Copa do Brasil na quinta-feira da próxima semana. Mas, antes aí, então, desse compromisso, Coritiba ter esse jogo em casa com Londrina, nesta quarta, às 8 da noite, no Alto da Glória, e o Coxa que vem aí de uma invencibilidade de 12 jogos, jogando no Couto Pereira, isso já desde o Brasileiro do ano passado. E muito desse bom momento, como mandante, vem aí do apoio das arquibancadas. Só para vocês terem uma ideia, nesse campeonato paranaense, a média de público total nas 5 partidas do Couto Pereira é de mais de 19 mil torcedores, um aumento bem expressivo comparado com um pouco mais de 13.700 no Paranaense do ano passado. O Antônio Oliveira, que fala da importância desse ambiente favorável jogando em casa, mas alerta que o Coxa também precisa reverter aquela má impressão deixada como visitante na temporada passada. Eu já disse desde a minha apresentação que desde que eu cheguei o Coritiba é uma família e que o torcedor está relacionado desde a primeira hora para pertencer a esta família. O mais importante para mim são os meus jogadores e a torcida. O resto não estou minimamente preocupado e já disse, bate aqui e sai a 1 milhão. Portanto,
Eles, para mim, são muito importantes. Agora, nós queremos, para além da invencibilidade que nós criamos dentro daqui, queremos mudar também um paradigma fora de casa, que para nós foi muito penoso a temporada passada. Portanto, e isso continua a ser, continuamos invictos dentro e fora de casa desta temporada, e nós queremos continuar desta forma, mas com vitórias, como é evidente, e na quarta-feira espero mais uma vez, por mais que em algum momento eles sintam-se mais desiludidos porque não ganharam, mas a equipa lutou, competiu, jogou, finalizou. Portanto, eu acho que nós reconhecemos e agradecemos pela presença deles, mas também lhes peço que eles reconheçam e voltem na quarta-feira, porque só desta forma é que nós vamos acordar aquele gigante que nós todos queremos, que é o Coritiba. Então tá aí o Antônio Oliveira, né? Ele que também pede cautela e paciência para a torcida nesse processo de formatação da equipe, com os reforços recém-chegados ao clube, como o Kusevich e o Lisiero, que estrearam no domingo, e outros que ainda não tiveram oportunidade de atuar, caso do goleiro Luan Poli e do zagueiro Bruno Viana. Linha, Jana. O Kusevich eu acho que vai ganhar a posição ali, né? Já ganhou, né? Foi muito bem, teve... agradou aí o técnico, parecia, né? Que ele já estava desde o começo do ano. Pois é, a gente quando viu a escalação até se surpreendeu. Nossa, titular, né? Já de cara, assim, chegou ontem. Ele entrou numa situação emergencial, porque o Márcio estava suspenso, o Henrique está machucado, não tinha outro para colocar na posição. Tanto que o Coritiba não tinha um zagueiro reserva, né? Uhum. Então, já estava pronto, né? Tinha o Thalisson na reserva. Bonde andando. Mas aí eu acho que na zaga ficou tudo certo, né? Tá resolvido o problema. Pode falar. O Thalisson estava na reserva no domingo. Estava na reserva, exato. Que não vinha sendo aproveitado também. Então, acho que, na verdade, ele quis, né, utilizar o reforço que chegou já para observar ali. O Kusevich chegou, ele já vinha treinando lá no Palmeiras, ele estava com bem. Ritmo de jogo, né? Uhum. Foi uma questão só aí ele com o Chancellor, né? Lá, um é chileno, o outro é venezuelano, eles conseguiram falar a mesma língua, né? Entrosamento já desde o primeiro jogo. Pois não, mas eles estavam muito à vontade no campo, né, Júlio? Estavam sim. Realmente o Kusevich parecia que já estava há muito tempo no Coritiba. Teve muito torcedor comentando que quem parecia o estreante era o Chancellor, que andou em alguns lances ali batendo cabeça. Agora, a volta dos atacantes ali, do Caio César e do Aleph Manga, é importante, né? Não sei se ele vai utilizar dentro dessa ideia de priorizar a Copa do Brasil nesse momento, porque o Coritiba já está Eu acho que amanhã ele ainda usa, né? Eu acho que sim, depois. O problema é Cascavel, porque o Coritiba vai ter 3 jogos em uma semana fora de casa com a longa viagem. Aliás, 2 longas viagens, Cascavel né? É duro. Porque ir para Cascavel, o Coritiba, eu não sei se vai já de voo para Cascavel, né? Porque dá para descer em Foz, pegar um ônibus ali, são 150 quilômetros. Dá para descer em Foz também. Busão. Que tem aquele aeroporto que é difícil de pousar lá, né? Pegar aquele vento atravessado. Não tenho boas recordações do aeroporto de Cascavel. Eu também não. Aeroportinho que mete medo, né? Mete medo. E tem ou a possibilidade de ônibus, mas o Coritiba já vai sair de Cascavel depois do jogo, já para Foz e já vai para o Acre, né, Júlio? Nem vem para Curitiba, né? Eu ainda não tenho essa confirmação da logística, viu, Linhares? Como o jogo é na quinta, é possível que o elenco volte para Curitiba e aí deva sair lá por terça-feira, né, para a viagem longa, lá 3.600 quilômetros até a cidade de Rio Branco, no Acre. Detalhe, viu, Linhares? Coxa vem aí amanhã vai completar 5 partidas seguidas atuando em Curitiba, né? Algumas o Couto e também teve o clássico lá na Arena da Baixada, e agora vai ter essa sequência de até 4 jogos fora de casa, né? 2 no estadual, 1 na Copa do Brasil e mais 1 pelo estadual, jogo das quartas de final. Curitiba ficando ali entre os 4 primeiros, vai jogar a primeira fase, o primeiro jogo das quartas de final do Paranaense, também fora de casa. Falou tudo pro Coritiba, né? Ele ficou uma semana de folga, mas aí vai ter que cumprir esse jogo do Cascavel aí, que ficou ruim preço, agora, né? Pois é. Mas, enfim, opções do Antônio Oliveira. Provavelmente ele vai querer, né, ter esse ataque titular à disposição da Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata e que precisa realmente ter esses jogadores, são importantíssimos à disposição. O Caio ali, como objetividade no ataque, que é isso que está faltando pro Coritiba, ele é um jogador que
não deixaria passar essas oportunidades que o Coritiba teve, né? Objetivo, tranquilo, tem uma frieza, mesmo sendo um jogador super jovem, veloz. Então, ele é fundamental, né, nessa competição, que é uma das prioridades para o Coritiba na temporada. Eu entendo que amanhã, como o jogo é em casa, o Antônio Oliveira deva utilizar o que ele tem disponível de melhor para a partida contra o Londrina. Aí, o fato de poupar jogadores deve acontecer domingo em Cascavel. Os jogadores principais talvez nem viajem lá para Cascavel, fiquem descansando e treinando para enfrentar essa viagem longa lá até Rio Branco, porque se for de voo comercial, a viagem pode durar até 10 horas, né? A média dos voos até Rio Branco por conta das escalas, né? Tem que ir até Brasília. Cansativo, e não há opções de voo direto lá para Rio Branco. Então Coritiba vai ter uma longa espera em aeroporto, deve viajar na terça-feira, né? Não na quarta, porque aí fica uma viagem de 10 horas e você já na véspera do jogo, não há muito tempo para recuperação dessa viagem. Então acredito que o Coritiba deve viajar talvez na terça-feira, chega na quarta-feira, na terça-feira à noite lá em Rio Branco, descansa, treina na quarta e tem o jogo na quinta-feira, que é às 7 da noite no horário de Brasília, mas 5 da tarde, né? Imagina o calor lá em Rio Branco, né? No meio da floresta amazônica, né? Lá a umidade é muito alta e em lugar muito úmido, o desgaste é muito maior, né? A perda de peso do jogador durante a partida, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado aí pelo departamento de preparação física, de fisiologia. São desafios, né, de jogar no meio da floresta amazônica. Tu comentou que amanhã o Antônio Oliveira deve utilizar o que ele tem de melhor, até porque o Coxa vem de 2 empates, né? E ele tá e caiu uma posição na tabela, então ele tá precisando recuperar aí a posição dele. Então, com certeza, amanhã ele deve, né, ter todos os atletas que estão disponíveis em campo. E o Coritiba tem que pensar também que ele tem que evitar o quarto lugar, né? Porque se ficar em quarto lugar na tabela, tem que ficar em segundo ou terceiro, porque se ficar em quarto lugar, aí um eventual Atletiba, o cruzamento é na semifinal, não é lá na final, né? Exatamente. E aí é uma coisa que tem que ser pensada aí no cálculo, né, dos pontos, em que pese o Maringá está ali com 15 pontos, 3 pontos atrás do Coritiba nesse momento. O Maringá tem 15, né? O Cianorte tem 16, então logo atrás ali do Coritiba, né? Eles se enfrentariam, né, se a tabela terminasse hoje. O Coritiba está atrás do Operário. Então, em segundo e terceiro, o Coritiba fica num chaveamento que ele só cruza com o Atlético numa eventual final. Mas se ele ficar em quarto lugar, daí o cruzamento da dupla Atletiba já vai para a semifinal, né? Como aconteceu no ano passado, inclusive, né? Quando o Coritiba eliminou o Atlético para pegar o Maringá na grande decisão. Vai ter, claro, se quiser chegar ao título, eventualmente que enfrentar o Atlético aí nos cruzamentos das próximas fases, é uma tendência, né? E vai ser uma briga direta também por essa posição na última rodada, né? Que o Coritiba encara o Operário lá em Ponta Grossa.